Olá e bem-vindos! Todos nós conhecemos esta imagem, não é? José, Maria e o menino Jesus, uma cena de paz, de harmonia, mas e se por trás desta aparente serenidade se esconder uma realidade bem diferente? Uma de crise, de fuga, de angústia. É precisamente isso que vamos fazer hoje. Vamos desmontar esta imagem para descobrir as histórias incríveis que ela esconde. Porque a verdade é que, por baixo da camada de tinta e da devoção de séculos, existe uma narrativa muito, mas muito mais complexa e dramática. Vamos lá então descobrir o que está realmente em jogo aqui. A arte, sobretudo a do Renascimento, ajudou a cristalizar esta visão de tranquilidade absoluta. No entanto, se recuarmos no tempo, se formos às fontes originais, aos Evangelhos, o quadro que encontramos é radicalmente diferente. Não é de calma, não, é de um caos iminente. E é exatamente por aqui que vamos começar a nossa exploração, pelos textos fundadores. E longe de descreverem uma vidinha doméstica pacata, os relatos de Mateus e de Lucas atiram esta família para o epicentro de uma crise existencial. Vamos tentar imaginar o que isto significa na prática. O Evangelho de Lucas, por exemplo, descreve o pânico absoluto de perder um filho de 12 anos na confusão de Jerusalém durante a Páscoa. Estamos a falar de 3 dias de busca desesperada. Já Mateus narra uma fuga noturna para o Egito que os transformam em refugiados políticos para escaparem a um decreto de morte do rei Herodes. Isto não tem nada a ver com serenidade, pois não. Isto é sobrevivência pura e dura. E aqui, neste desabafo, a emoção é uau. É mesmo palpável. Estas palavras de Maria, citadas por Lucas, não são de uma figura divina, distante e serena. São as palavras de uma mãe, exausta, assustada, que acabou de encontrar o filho que julgava ter perdido para sempre. É um momento de uma humanidade crua que nos mostra a angústia bem real que esta família viveu. Mas este drama todo tem outro propósito. O evangelista Mateus, ao contar-nos a história da fuga para o Egito, está a fazer uma coisa muito inteligente. Ele está a construir a narrativa de Jesus em paralelo direto com a de Moisés. Reparem, um tirano que ordena a morte de crianças, uma fuga que envolve o Egito. Para quem ouvia estas histórias na altura, a mensagem era claríssima. Jesus é o novo Moisés, aquele que vem cumprir e até superar a história de Israel. E esta ligação leva-nos diretamente à segunda camada da nossa análise. Estas histórias não são apenas sobre crise, são, na verdade, peças de um puzzle teológico muito maior, que conecta o Novo Testamento a padrões e profecias do Antigo Testamento. Para explorarmos esta dimensão, vamos seguir as pistas de uma comentadora bíblica fascinante, Marie Noel Thabut. O trabalho dela é incrível porque nos revela como os textos bíblicos conversam uns com os outros através dos séculos, usando temas e imagens que se repetem. E um desses temas centrais é o da criança milagrosa. Na Bíblia, sempre que uma criança nasce em circunstâncias que parecem impossíveis, de uma mãe idosa, estéril ou que está a sofrer, é um sinal claro de que Deus está a intervir diretamente e que essa criança vai ter um papel fundamental na história da salvação. E a história de Jesus é, na verdade, o culminar de uma longa linhagem. Antes dele tivemos Isaac, filho da idosa Sara, Sansão, Samuel, cuja mãe Ana implorou a Deus por um filho, e, claro, João Batista, nascido da idosa Isabel. Cada história vai construindo sobre a anterior, e a de Jesus é apresentada como o cumprimento final e definitivo deste padrão divino. E a ligação, por vezes, é de uma precisão espantosa. Pensem na história de Ana, que dedica o seu filho Samuel a Deus no templo. Esta cena ecoa mais de 1000 anos depois na narrativa de Maria e José que encontram Jesus no templo a tratar dos assuntos do seu pai. Para os teólogos, isto não é toda uma coincidência, é a prova de um plano divino contínuo. E agora, preparem-se, porque chegamos à camada mais inesperada de todas. Já vimos o drama dos Evangelhos e a profundidade teológica. Mas a imagem da Sagrada Família como um ícone da família nuclear, tal como a conhecemos hoje, tem uma origem muito mais recente e surpreendente. Olhem bem para esta cronologia, porque ela conta uma história incrível. Até o século XIX, o foco do culto era quase exclusivamente em Jesus como figura divina. Foi a ascensão do ideal da família nuclear burguesa na Europa que criou um novo contexto social. E a Igreja, claro, respondeu. Em 1893, o Papa Leão XIII oficializa a festa da Sagrada Família, elevando este trio a modelo para todas as famílias católicas. Segundo a historiadora Cécile Vanderpellen de Agre, isto foi uma estratégia muito bem pensada. Numa altura em que a sua influência política estava a diminuir, a Igreja procurou reforçar a sua autoridade moral através da família. E para isso, precisava de um modelo que fosse ao mesmo tempo sagrado e com o qual as pessoas se pudessem identificar.
A Sagrada Família foi a resposta perfeita, um ideal encarnado para os novos tempos. E a própria história da arte vem confirmar esta mudança. Antes desta época, era muito comum que as representações da família incluíssem outras figuras, como Santa Ana ou São João Batista. O foco exclusivo no trio nuclear, pai, mãe e filho, é um fenómeno relativamente moderno que reflete as grandes mudanças sociais e religiosas daquela época. Portanto, aquilo que começou por ser uma imagem aparentemente tão simples, revela-se, afinal, um artefacto cultural de uma complexidade enorme, com múltiplas camadas de significado que se foram acumulando ao longo dos séculos. Vamos então recapitular a nossa viagem. Começamos com a camada narrativa dos Evangelhos, cheia de drama humano e de fé. Depois, mergulhamos na camada teológica, que a insere numa vasta rede de significados bíblicos. E, finalmente, descobrimos a camada histórica, que nos mostra como a imagem que hoje conhecemos foi moldada pelas necessidades sociais do século XIX. A grande conclusão a que chegamos é esta: a Sagrada Família é muito mais do que uma fotografia de um momento parado no tempo. É um conceito vivo, dinâmico, que foi construído, reinterpretado e adaptado ao longo da história para responder a diferentes necessidades, tanto espirituais como sociais. E isto deixa-nos com uma última pergunta para reflexão. Se uma imagem tão central como esta é, na verdade, um produto da história, que outras ideias que temos sobre a família, sobre o que ela é e o que deve ser, foram também moldadas por narrativas antigas e por forças sociais que, se calhar, raramente questionamos? Fica a pergunta no ar.